carboidrato, então tudo que a gente precisa até o final da M3. Aí a partir da forma nova, você tem essa revisão. Então a intenção é, na próxima aula eu acredito que eu vou trazer um material de anticoncepcionais para a gente discutir, e na outra aula vocês vão começar a apresentar isso aí, certo? E vocês já anotem na agenda, certo? Na próxima aula eu vou mandar o material com antecedência, alguns artigos, a gente vai discutir um pouco mais sobre anticoncepcionais e deixar bem massificado. Próxima sexta, então. E aí na próxima sexta a gente começa a discutir isso aqui. Apesar que eu estou vendo que talvez a aula de sexta a gente talvez tenha que mudar um dia, porque talvez vai ter um evento. Eu só não confirmo com o Tadeu bem com antecedência para não atrapalhar vocês. Tá? Então esse aqui é o nosso último tema, é um tema bem relevante, né? Um tema importante, não tinha na ementa, tanto que a maioria dos outros anos que eu dei de farmácia aqui, na medicina a gente nem viu, porque dá tempo. Esse ano eu tentei dar uma ajustada para a gente colocar, eu acho muito importante. A gente acabava atrapalhando só uma coisinha, mais uma coisa superficial. Né? Esse ano eu quero discutir um pouco melhor, porque realmente é um tema muito importante, diabetes principalmente. É uma doença crônica das que a gente tem mais abrangência, prevalência, então a gente precisa estar discutindo. E a terapia farmacológica também, né, é bem conhecida, muito empregada, e você precisa ter um mínimo de conhecimento. Então eu coloquei aqui o que a gente tem principal de fármacos que a gente usa, o padrão base, né, principalmente no SUS, dentro da hemodinâmica. Terapia de diabetes são as sulfanilureas e as gliconídeas, né? Metformina, glibenclamida, glibenclamida, glicazida, todas elas. Também padrão base de tratamento, principalmente para paciente diabetes médico tipo 1, né? Suplementação de insulina, né? Fornecendo insulina para o paciente. E aí nós temos vários tipos de insulina no mercado, né? Com perfis médicos diferentes. E nós temos novas alternativas de medicamentos que vêm sendo formuladas. Falo novo isso, porque na indústria já expliquei isso algumas vezes, mas eu gosto de repetir, né? Na indústria farmacêutica, o medicamento tem 20 anos, é novo, 10, 15, 20 anos, né? É pouco tempo ainda, né? De protótipo. Então a gente acaba falando que é novo, mas a liraglutida já tem, acho que uns 15, 20 anos fazem a liraglutida. A semaglutida, que é mais recente, é uma molécula um pouco mais recente. A liraglutida é o Victoza e a semaglutida o Ozempic, né? Então são medicamentos aí bastante conhecidos. E aí tem outros, tá? Para a gente conversar, eu coloquei dois aqui, mas vocês pesquisem os novos medicamentos, o pessoal que for ficar com esse campo trazer para a gente. Só que tudo, na farmácia eu sempre falo isso para vocês, gosto muito de revisar isso, né? A gente parte sempre do pressuposto da fisiologia e da patologia, é a base para que você entenda a farmacologia de verdade, né? Porque se você vai lá, só quer estudar o medicamento, não tem noção nenhuma da fisiologia, da patologia, não tem conexão nenhuma. Medicamento com o medicamento, com por que você está usando, você perde sentido. E principalmente quando a gente fala de diabetes, é interessante entender por que metabolismo de carboidrato e relembrar. E aí o problema é a parte, né, que quando a gente fala de diabetes, a parte bioquímica e tal, então assim, vai ter que dar uma revisada. Professor, vai ter que estudar o ciclo de créditos de novo. Não precisa. Mas você precisa entender que é ali nele que acontece toda a parte, né, de produção de ATP, né, a partir da glicólise, ciclo de créditos, fosforilação estativa, né, quando a gente utiliza certo carboidrato para a gente poder formar energia ATP. E quando a gente usa gordura, através da beta-oxidação, a gente também consegue, né, gerar ATP. Então isso a gente precisa dar uma recapitulada. Então isso é importante a gente entender o paciente saudável, né, sua fisiologia normal. E no diabetes o que acontece? Diabetes tipo 1, né, que é uma doença autoimune, que ocorre. Por quê? Qual que é os medicamentos de primeira escolha? Diabetes tipo 2, paciente resistente à insulina, né, paciente que não tolera bem glicose. Qual que é o tratamento? Qual que é a primeira escolha? Paciente diabetes gestacional, né? Então lembrando sempre diabetes mellitus tipo 1, 2 gestacional. Não tem nada a ver com diabetes insípidos, tá? Diabetes insípidos é outra situação muito diferente, né? Que está relacionada mais a uma questão renal e aí não tem nada a ver, não entra aqui pra gente, tá? Então primeiro, né? O primeiro grupo lá, professor, o que a gente precisa dar uma olhada para a gente relembrar o metabolismo do carboidrato lipídico? Desde a absorção
até formação de energia, para a gente entender onde são os passos que podem ter problema no nosso paciente e o medicamento vai entrar. Por exemplo, quando o paciente usa uma metformina, né, ela vai estar condicionada aqui. Ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir a absorção de carboidrato. Se diminui a absorção de carboidrato, interfere no quê? Diminui a glicemia. Se diminui a glicemia, eu tenho menos oferta de glicemia. O meu paciente ele tem hiperglicemia, eu estou ajudando. Então, diminui a absorção, então eu ajudo. Então, eu estou entendendo o que é a fisiologia, o que é a função daquele componente de glicose. Eu entendo que esse paciente tem um excesso disso, então a patologia dele é o excesso disso, e a terapia farmacológica vem para diminuir a absorção. Então, fisiologia, patologia, farmacologia. Não tem como separar, tá? Professor, o que mais a metformina faz? Ela sensibiliza melhor os receptores de insulina. Então, ela traz novamente aquela sensibilização dos receptores. Porque a gente não fala assim, ó, o paciente diabético 2 é um paciente tem resistência à insulina, tem dessensibilização de receptores. Então, o medicamento ele vem para sensibilizar esses receptores, né? Melhorar isso. Não se compreende ainda muito bem como a metformina consegue fazer isso. Vocês vão ver, mas ela promove. Isso já é muito claro que ela promove, né? Então, ela consegue promover. Então, é basicamente isso que a gente precisa funcionar, né? Entendendo bem a fisiologia, você vai entender. A mesma coisa, exemplo das sulfonilureias, né? São medicamentos que aumentam a secreção de insulina. O que isso vai fazer, né? Aumento da secreção. Então, cada medicamento tem uma função. Mas vamos lá, tentar dar uma recapitulada aqui e vocês vão me ajudar porque vocês sabem mais disso que o professor, né? Então, vocês vão dar uma força. Todo mundo aí é FM bioquímica. Vamos lá. Vai explicar melhor depois sobre a articulação do trabalho. Não é problema. Pessoal, vamos lá. Então, quando a gente pensa no metabolismo de carboidrato, a gente imagina que uma dieta, né, rica em carboidratos, eles vão ser degradados e aí a gente vai ter a absorção desses carboidratos. Quando a gente tem a absorção de glicose, a gente pode ter glicose, mas vamos focar aqui na glicose. Né? Essa glicose, quando chega na corrente sanguínea, a gente classifica como glicose no sangue. Então, se é glicose no sangue, é glicemia. Né? Então, estou avaliando a glicose no sangue. Como na urina, eu avalio como glicosúria. Né? Então, essa glicemia, né, à medida que eu vou absorvendo a glicose e eu vou aumentando a quantidade, eu vou aumentando a glicemia. O aumento da glicemia ela gera uma sinalização do pâncreas, né, através das células beta-pancreáticas, que estão localizadas lá na simbiose para aumentar a secreção e produção de insulina, certo? E aí a gente vai ter uma insulinomia que a gente chama. Então, aumentou a insulina e essa insulina, aí eu preciso ter bastante cuidado. A maioria das pessoas que vão conceituar a insulina conceituam errado. Chama a insulina de um transportador de glicose. Para mim é um erro, né, conceitual, porque eu não enxergo ela em nenhum momento transportando alguma coisa. Nem no plasma, nem na membrana. Ela não faz isso. A insulina é um hormônio sinalizador, então ela sinaliza, como a maioria dos hormônios. Então ela tem um receptor de membrana, que é um receptor de tirosina quinase, um receptor do tipo 3. À medida que ela se liga nesse receptor, ela gera uma sinalização intracelular para a translocação dos glúteos, né? Principalmente o glúteo 4, certo?
Então, lá na bioquímica, quando você estuda metabolismo de carboidratos, vocês viram que nossas células expressam GLUTs. E aí tem o GLUT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai embora. Então, cada GLUT ele tem uma função, ele tem uma especificidade para carregar determinados monossacarídeos. Okay? Então, não é um GLUT, ele é responsável por tudo. Então, eles são diferentes e estão expressos em células diferentes. Quando a gente fala de insulina, né, o único GLUT que depende da sinalização da insulina para translocação é o GLUT4. Então, isso demonstra que nem toda célula minha que expressa esses canais, esses carreadores de membrana para que a glicose consiga entrar, depende de insulina. O que isso significa? Nem toda célula depende da insulina para a glicose poder entrar. Aí você pode falar assim, professor, mas então por que o paciente tem problemas, todos os outros GLUTs não dependem da insulina, quando o paciente diabético 1 tem problema com a insulina? É porque as células que mais consomem glicose, justamente é lá que está expresso o GLUT4. Por exemplo, no fígado, nos músculos. E isso vocês já estudaram. Só estou recapitulando porque eu sei que vocês já estudaram isso. Tá? Mas só para a gente lembrar. Exemplo assim, quando a gente pensa frutose. Frutose é GLUT6. Né? Então tem monossacarídeos específicos para cada carregador dele. Se existem células que não têm predisposição para a glicose, elas gostam de consumir, elas optam por consumir outros carboidratos. Exemplo, lá nos gametas dos espermatozoides eles consomem frutose, eles utilizam frutose. Tá? Então, tanto que a gente faz testes relacionados à frutose para ver se o paciente tem fertilidade ou não, se o paciente é fértil ou não relacionado a espermograma. Tá? Então, também é uma informação. Então, à medida que a insulina, um hormônio sinalizador, se liga em seu receptor, transloca esse GLUT que estava vesiculado, principalmente ali no complexo de Golgi, ele vai ser translocado aqui para a membrana. Né? Então, agora eu tenho o GLUT na membrana, agora a glicose ela consegue permear essa célula. Se esse GLUT não transloca, não fica na membrana, a glicose não consegue entrar. Então, por isso que a insulina é um hormônio super importante para que ocorra a entrada de glicose na célula. Beleza? À medida que essa glicose ela entra na célula, o que acontece, pessoal? Agora eu tenho ela lá, agora a glicose chegou onde ela deve chegar, né? Dentro da célula, porque fora da célula ela não tem função para mim. Dentro da célula, aí sim ela tem função. O que vai acontecer? Vai começar a glicose, com a exoquinase que você colocou. Okay? Então nós temos várias exoquinases nas nossas células, ninguém precisa lembrar nada disso, não é isso que eu estou cobrando de vocês. Não precisamos relembrar o nome de cada enzima, de cada etapa da glicose, nada disso também. Mas só para a gente entender que essa glicose, a partir daqui, ela vai sofrer o que nós chamamos de glicólise. A primeira etapa sempre é uma exoquinase. Exemplo, no fígado nós chamamos ela de glicoquinase. Ok? Então vence por uma cascata, forma-se pirivato, e aí entra lá no ciclo de Krebs, não é isso? Teve o ciclo de Krebs, o que ocorreu tudo bonitinho, as NAD faz ser estudado, entra lá na fosforilação oxidativa. Tranquilo? Chegou aqui, terminou, produzimos o danado do ATP. Não é assim que vocês estudaram? Normalmente 36 ATP. Então, o que o meu corpo ele consegue fazer? Ele consegue pegar uma molécula que tem teor energético e transformar isso em energia. Então, glicose não é energia, glicose é uma fonte de energia. A partir dela eu consigo produzir energia, eu produzo ATP. Eu vou produzindo ATP até o meu organismo entender que eu tenho ATP suficiente, energia suficiente. À medida que eu tenho muito mais ATP do que AMP e ADP, esse processo para e aí eu começo a formar o que, pessoal? O glicogênio. Formei glicogênio, saturou a formação de glicogênio, eu faço o que? Vou formar principalmente triglicerídeos. Glicerol, ácido graxo, ácido graxo, ácido graxo. É assim? 1, 2, 3, glicerídeo. Um glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Então, normalmente, o metabolismo de carboidrato é isso, né? Quando eu tenho uma oferta de carboidrato, fisiologicamente o meu corpo faz isso. Porque ele produz energia, ele guarda fonte energética
e guarda a fonte energética também na forma de gordura. Então ele consegue fazer isso tranquilamente. Isso quando a gente tem oferta, isso quando a gente está no meio de alimentação. Quando a gente está no estado de jejum, aí eu entro lá, o mesmo órgão consegue secretar aquele veio de insulina ou glucagon. E aí o glucagon faz tudo de forma oposta, né? Ele vai pegar esse glicogênio aqui e vai degradar, libera essa glicose pode sair da célula, pode entrar na linha da glicose, produzir tudo aquilo que vocês viram lá. Posso quebrar esse triglicerídeo no pó de glucagon, sim ou não, pessoal? Então, por que isso é importante? Porque eu sei que o meu paciente diabético tipo 1, se ele não tem glicose no interior da célula suficiente, ele vai entrando que via aqui. Ele vai começar a pegar o quê, pessoal? Por exemplo, meu paciente diabético tipo 1, a glicose não entra na célula, porque ele não consegue produzir insulina. Então, o ATP dele declina. Ele vai fazer o quê para produzir ATP? Detoxidação. Aí ele vem aqui, ó, quebra aqui, o glicerol se transforma em glicose, ele lança isso para fora, vai ser aproveitado em alguma outra célula que está precisando, pega os 3 ácidos graxos e transforma tudo isso em ATP. Né? Ácido graxo, gente, cada ácido graxo deles vai produzir mais de 100 ATP. Gordura é muito mais energética que carboidrato, né? Isso é um fato, beleza? Agora, qual que é o problema de a gente fazer isso lá quando é o diabético? Saturar o ciclo de Krebs aqui, ó. O colega acabou de falar, ó. Saturei o ciclo de Krebs, produzo muito acetil-CoA, e aí eu entro lá produzindo acetona, e os corpos cetônicos, beleza? Se eu produzo corpo cetônico em excesso, eu acidifico o sangue. Então, por isso que a Carla, né, infelizmente, vai receber paciente lá na UPA, onde ela vai estar trabalhando, paciente convulsionando com cetoacidose diabética. Porque o que ele está fazendo? Ele está produzindo muito sangue. Né? E aí, quando a Carla pedir a glicemia dela, o glicosímetro nem vai ler, tá, Carla? Vai aparecer assim uma H lá no glicosímetro. Uma H, vai ficar desse jeito, né? Não é nem ler, certo? Uma hora de paciente chega lá no urgência, diabetes, você pega glicose, fala glicose rápida para mim, quando você vai fazer? Não lê. Entendendo? Ele mostra, ele não consegue fazer leitura. Você tem que ir para o laboratório, coletar sangue, levar para o equipamento de para poder fazer. Certo? Porque o que o paciente está fazendo? Isso aqui está acidificando. Quando a gente pensa no diabético, isso aqui é um problema. Para nós, né, que no estado de jejum, a gente também produz corpos cetônicos. Se a gente aumenta o jejum, a gente produz corpos cetônicos, só que isso é algo temporário. O nosso corpo produz naturalmente. Esse corpo cetônico não vai causar nenhum problema. Agora, o problema é um paciente que diariamente ele faz isso. Né? E ele faz isso sem qualquer tipo, né, de oportunidade de ter um aporte maior de glicose dentro da célula, porque muitas vezes o diabetes tipo 1, né, como é uma doença autoimune, ele tem um prejuízo justamente lá nas idiotas de pancreas relacionado às células beta-pancreatas. Então ele secreta uma quantidade ínfima de glicose. Por isso que muitas vezes o pessoal, apesar que a gente não usa esse termo mais, mas o pessoal antigamente utilizava o termo diabetes tipo 1 de paciente insulino dependente, não era assim? Hoje a gente não usa muito mais esse termo, porque ser insulino dependente ou não está relacionado se é diabetes tipo 1, 2 ou gestacional, está relacionado à condição clínica do paciente. Eu tenho um paciente muitas vezes diabetes tipo 2 que ele está sendo insulino dependente. Ele está dependente porque as outras terapias farmacológicas não estão trazendo resultado. E ele não é diabético tipo 1, ele é diabético tipo 2, certo? Então, falar que é dependente ou não de insulina relacionada a diabetes, muitas vezes fica de forma errônea, certo? Pessoal, isso aqui é o básico, então a gente só precisa dar uma relembrada nisso aí, tá? Eu não quero que ninguém fique guardando dinheiro em cima, sabendo o que é ciclo de crédito, nada disso, mas eu preciso saber que essas etapas, elas acontecem, né? Então, isso acontece, o nosso corpo faz isso aqui é o mínimo que um médico tem que saber, né, sobre metabolismo para ele entender o porquê ele está medicando alguém. Ai meu Deus, eu estou medicando, mas não sei porquê não, né? Mas eu estou medicando. Então isso aqui é o mínimo que eu preciso saber para entender o que está acontecendo no corpo do meu paciente, por que eu estou entrando com aquela determinada droga e onde aquela determinada droga vai agir. Né? Onde a bebequimida vai agir aqui, onde a metformina vai agir aqui,
olha a danadinha dele subindo aqui, o que ela vai fazer aqui, né? É o mínimo que eu preciso para esse conhecimento. Aí o pessoal do grupo 1, cadê o pessoal do grupo 1? Vai dar uma revisada, né? Cadê o pessoal não vai ajudar ninguém? Só você, Marina. Então, se você sozinha vai fazer, tá? Metabolismo, carboidrato e lipídio, certo? Professor, e do lipídio? Gente, fazer o mesmo processo, né? Eu não vou desenhar aqui não, vou explicar tudo não, mas mesma coisa, tá? Paciente teve uma oferta muito grande de lipídios, né? Onde a gente produz bile? Fígado, armazenou na vesícula, ducto biliar, emulsifica gordura de células, arrasta ela, absorve. É assim que a gente faz, tá? Absorveu gordura, os quilomicrons, e aí começa todo o processo até chegar no fígado, né? E aí começa toda aquela parte do metabolismo de gorduras, VDL, LDL, HDL e tal, tá? Então, só a mesma coisinha, tá? Então o grupo vai fazer a mesma coisa. Pessoal, eu lembro que, eu não tenho certeza, mas na diabetes tipo 2 não tinha essa semana, né? Oi? Não sei, não tinha, o paciente não ficava acidótico. Sim, também. No 2? No 2 também. Mesmo jeito. Agora, se você está me perguntando sobre probabilidade, professor, qual que é a probabilidade do paciente diabético gerar isso? Ah, menor, né? Menor, mas se é paciente diabético, para mim pode estar lá 400, 500, 600, você tem paciente diabético que pode 500, 600, 700. E aí, nesse momento, por ele estar tendo resistência à insulina, ele está tendo pouco aporte de glicose para dentro da célula, ele está fazendo o mesmo processo, ele está consumindo também líquido, tá? E aí, se independente de ser magro, ou de ser tem nada relacionado ao peso, né? A questão metabólica mesmo. Esse talvez saia no trabalho para fazer ou só para De falar? novo, não. Só para falar? Não, só apresentação. Na Eu outra não faço semana. trabalho, mas não tenho trabalho nem matéria. Eu não faço. Tá. Mas aí é só uma pessoa do grupo? Isso aí é critério de vocês. Eu posso perguntar para qualquer um. Se eu quiser fazer uma pergunta, mas isso aí eu funcionar de vocês. Eu só preciso que vocês compartilhem conhecimento com todo mundo. Eu preciso, porque a partir do momento, olha, eu estou fazendo a introdução, vocês vão discutir e no final, possivelmente, eu vou trazer alguns slides para a gente complementar. Então, cada passo é uma aula, aqui a gente é só um início, né? Ninguém está para sair por saber tudo sobre isso, é só para a gente entender o contexto. Na próxima aula vocês vão explicar, então a gente vai levar o conhecimento e quando eu vir a gente complementa e aí a gente fecha o assunto. Né? Mas não tem nada de trabalho. Professor, o que você quer saber nesses aspectos gerais da insulina? Aspectos gerais é porque assim, para não ficar colocando farmacocinética, farmacodinâmica, interação medicamentosa, aspectos gerais do medicamento, é aquilo que a gente está acostumado a ver aqui. Da insulina também. Mecanismo de ação do mesmo jeito. Tá? Eu vou dar uma pincelada em cada um, tá? Beleza lá, pessoal, da questão de metabolismo? Ficou claro? Eu fiquei com uma dúvida. Uma pessoa que faz jejum intermitente com frequência, ela tem esse mesmo prejuízo para os calcicidantes? Olha, eu sabia que ia vir essa pergunta. Pessoal, Rogério, eu ainda prefiro não discutir muito sobre jejum intermitente, sabe por quê? Porque a gente tem muita controvérsia de artigos dos dois lados. Está vendo corrente médica que é a favor, corrente médica que é contra, bioquímicos que são a favor, bioquímicos que são nutricionistas que apoiam, nutricionistas que não apoiam. E isso aconteceu assim, muito loucamente, muito rápido, né? Porque sempre tiveram essas dietas, né? Esses jejuns colocados e tudo mais, mas assim, como um modelo, não de dieta, mas de estilo de vida, né, veio agora. Porque o jejum intermitente, tem uma corrente médica hoje, não é que é para perder peso, para nada disso, é um modelo de vida, um estilo de vida. Né, você ter refeições maiores, mas espaço ali no mínimo de 10, 12 horas. Você tem espaço entre um e outro. E assim eu falo, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação em nutrição recente, e na minha pós a gente quase não falava de jejum intermitente, porque ainda não tinha nem os meus professores, corrente de ninguém, muito relacionado a isso. E a minha pós era focada em metabolismo, né? Nutrição clínica em metabolismo, parte metabólica. Então assim, eu prefiro não opinar muito, tá? Maria, eu vou deixar você meio que sem resposta. A única coisa que eu posso falar é que é óbvio, isso não tem nem para onde correr, que um paciente, um jejum mais de 10 horas, ele está produzindo calcetona. Isso é fácil. Eu pego a urina dele, passo uma fita
e eu mostro, aqui ele tem 4 cetonas. Aí classificar o quanto isso está trazendo de prejuízo, subindo um pouco o pH arterial e tal. Aí é uma outra conversa. Se a anidrase carbônica vai conseguir compensar, né? Se ele vai conseguir compensar de alguma forma, aí é outra conversa, outro estudo. Mas eu gosto, aí isso eu gosto. Tanto que, quando o paciente vai ao laboratório fazer lipidograma, se o médico pediu o EAS dele, quando eu vejo corpos cetônicos, eu já sei que é porque o médico pediu o lipidograma. Porque o lipidograma é jejum de 12 horas. Então, provavelmente, quando eu pegar o número do paciente, eu vou ver corpos cetônicos. E aí eu, Rogério, vou olhar se o médico pediu glicose para me entender se é uma diabetes ou se é um jejum prolongado. E isso é clássico para a gente que é analista clínico, isso é muito comum, tá? Mas se é bom, se é ruim, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Essa área de nutrição, urologia também é doida, né? Vamos esperar aí para a gente ver se realmente é o melhor ou não, tá? Então vamos lá, fisiopatologia da diabetes e lipidemia. Gente, entendi fisiologia, a fisiopática fica mais fácil, né? Tá? Eu não estou falando pato não, é fisiopática, estou falando patologia. Estou falando a questão física e depois fisiopatológica. Por exemplo, assim, para a gente entender como o organismo vai se comportar no diabetes, fica um pouco mais tranquilo, né? Porque eu entendo, se esse receptor começar a ter resistência à insulina, essa insulina não reconhece, esse glúten não transloca, a glicose não entra. Você está entendendo? Né? Se o paciente tem diabetes tipo 1, se eu tenho deficiência de produção de insulina, não secreta insulina, essa glicose permanece na condição. E aí, qual é o prejuízo que essa concentração muito alta de glicose traz ao organismo do paciente? Uma devastação, não é isso que a gente conhece do diabetes? O diabetes, assim, eu falo, né? Tem doença, gente, que eu não consigo entender, né? Tem doenças que se faz terror dela e tem doenças que querem fazer dela como se fosse uma mais tranquila. Diabetes, gente, é um terror. E as pessoas tratam como uma doença que, assim, diabético. 30% da população é diabética. Parece que é algo tranquilo e bom, dá para conduzir tranquilamente, é algo que não vai ter muito problema. E não é. É uma doença que causa cegueira, impotência sexual, problema circulatório, amputação de membro e assim por diante. Então é uma doença muito complicada, né? Mas as pessoas muitas vezes. E aí outras doenças que hoje tem tratamento, manejo e tal, e que as pessoas aterrorizam e tudo mais. Então assim, eu acho que diabetes é muito mais assombroso, né, do que as pessoas trazem. Porque eu falo, fiquei 5 anos no 9 de julho acompanhando diabetes, todos os dias na rotina. Acompanhava eles todos na rotina e acompanhava em tudo então. E poxa, quantos pacientes, gente, lá, paciente ainda jovem, 40 e poucos anos de amputação de membro, paciente é sério. Então, assim, é uma doença, né, que é muito complicada e a gente precisa orientar muito bem o paciente. Qual que é o grande problema do diabetes? Adesão ao tratamento, mudança de hábito. Por exemplo, se eu condiciono o meu paciente assim, ó, por isso que eu falei que antigamente a gente falava diabetes tipo 1, insulino dependente, diabetes tipo 2, não insulino dependente. Hoje a gente percebe que o diabetes tipo 2 é o cara que tem mais problema. Por quê? Imagina, vamos fazer um paradoxo aqui. Eu pego lá um paciente, 2 anos de idade, descobriu que ele é diabético, diabético 1. Desde pequenininho eu estava tendo, o médico foi lá avaliar clinicamente diabético. E aí ele com 2 aninhos começou o quê, gente? Começou a ter que furar o dedinho todo dia, né? Fazer insulina dele, furar o dedinho, fazer insulina, e isso virou o quê? Uma rotina. Quando ele tiver 20 anos, ele teve outra vida, Tadeu? Não, a vida dele foi isso. Todo dia ele tinha que fazer aquilo faz parte da rotina dele. Desde pequeno, a mãe dele, junto com a nutricionista, o médico, mostrava que a vida dele é aquela rotina. Se ele quiser ter qualidade de vida, ele tem que seguir aquela rotina. Agora imagina o Tadeu, com 50 anos, gosta de uma cerveja, gosta de um churrasco, gosta de uma coisa, ele vai no médico e pum, diabético. Cara, a primeira coisa que o cara fala, não, agora que eu posso comer, beber, trabalhar, o cara um monte de desculpa, né? Não, o ser humano gosta de desculpa, né? Porque, meu Deus, eu passei a vida toda, agora que eu posso comer meu churrasco, né, Guilherme? Aí o paciente começa a colocar um monte de resistência. E aí, com esse monte de resistência, por quê? Ele viveu uma vida totalmente diferente. Agora eu estou falando para ele, ó, não, agora, meu irmão,
Você vai ter que controlar. Você pode comer carboidrato? Pode, claro, senão o cara morre, né? Ele pode comer carboidrato, ele pode comer gordura, ele pode comer proteína, ele pode comer tudo. Só que para ele é tudo agora muito bem controlado pela nutricionista, né? Então, bem regrado. Gente, então esse perfil de paciente é o que a gente tem problema. Eu cansei, não foi uma vez, mas eu lembro muito claro de um paciente, o nome dele é José. Era José, porque infelizmente ele foi a óbito, né? O seu José. Eu entrava para fazer a glicose dele, batia na porta. Quando eu batia na porta, entrava no apartamento dele, ele comendo escondido. Você está entendendo? Ele comendo escondido. Aí ele ficava assim, porque ele não enxergava mais, não enxerga nada, uma vírgula, nada mais, né? Tá todo, já a retina dele todo, ainda não enxergaram mais nada. E ele já tinha amputado o membro e já tinha amputado até a região do joelho e outro membro. Então assim, tinha toda sequela, gente, ureia creatinina lá em cima, já quase praticamente entrando em diálise, paciente. E ele comendo escondido, algum neto, alguém mafiando, né, alguma comida para ele no hospital. Tá entendendo? Aí quando, aí eu faço, José, sou eu, você vai vir fazer, meu filho, eu tava aqui, eu não aguentei, sabe, não sei o quê. Aí ele inventava desculpinha, né? Morrendo de medo de ser o médico puxar a orelha dele, falar e tal. Então assim, gente, por quê? O paciente, ele não conseguiu adaptar. Você tá entendendo? E aí a insulina vai fazer milagre? Não. O medicamento vai fazer milagre? Não. Então eu quero que vocês, de forma muito clara, entendam o quê? Diabetes e dislipidemia, o tratamento farmacológico, ele tem um peso menor do que a reeducação do paciente. Se o paciente não mudar o estilo de vida, os medicamentos não funcionam mesmo, zero importância. Você está entendendo? Não é que nem exemplo assim, ó, o paciente está com infecção bacteriana, se ele tomar um medicamento no horário, tudo certinho, e a bactéria for sensível, vai matar, acabou. Ele não precisa fazer mais nada, é aquilo ali. O corpo dele tem a resposta tal, então é um medicamento que resolve, ele não precisa de outra coisa. Você está entendendo? Agora, nesse caso aqui, não, gente. Precisa também de uma força de vontade do paciente. Então, por isso, que é um grande problema, né, a diabetes e também a dislipidemia, certo? E também a dislipidemia, ela entra no mesmo que esse. Oi? A dislipidemia, ela pode ser causada fora da diabetes ou realmente ela é desencadeada por causa da diabetes? Normalmente ela se conecta, mas não é uma como eu posso falar assim, o paciente ele seria diabético, ele vai ter dislipidemia, se tiver dislipidemia vai ter diabetes. Não. Porque tanto que tem condições raras de dislipidemia que não está relacionada à oferta de carboidrato, excesso, alimentação, nada disso. Tem doenças raras, deficiência de A ou B100. A deficiência de uma poliproteína que está lá no HDL e por isso o paciente tem dislipidemia. Exatamente. Então, nem sempre eu posso funcionar. É a mesma coisa que as pessoas linkam, né? E não tem link. Se o cara é obeso, ele vai ser diabético, dislipidemia, de colesterol. Não. Quer dizer, minha mãe foi obesa praticamente a vida toda até ela fazer bariátrica e ela nunca teve glicose, ela nunca teve colesterol, nunca teve triglicerídeos, nada, zero. Nenhum exame bioquímico dela nunca foi alterado, mesmo tendo sobrepeso por 20, 30 anos. Então, dizendo assim, não é assim. Agora, ó, são fatores de risco, né? Quando você estuda lá. Quais são os fatores de risco para o paciente ter um risco cardiovascular? Diabetes, sobrepeso, tabagismo, bababá. É um indicativo, mas não quer dizer que vai ser uma formação. Né? Beleza? Metabolismo da patologia ficou claro? Show? Show, Tarcísio? Sei que você está meio ainda querendo pegar a aula, que você está com o tempo parado. Mas vamos lá. Você acompanhou tudo EAD? Acompanhou, vocês iam mandando vídeo para ele, né? Pessoal, aqui no tópico 3 começa a nossa parte mesmo. Né? Aqui a gente realmente precisa olhar quais são os medicamentos. Então, primeiro, bigoninas e sulfonilureias, tá? Aspectos gerais, cinética, dinâmica, indicação clínica, interações medicamentosas, aquilo de sempre, né? É o que a gente vê aqui na base. Principal bigonina que nós temos, metformina. Metformina. Principal sulfonilureia, bivendrolina. Só para dar uma ajuda aí. Okay? Um exemplo. Basicamente, das bigoninas hoje que nós usamos é só a metformina mesmo. Agora, das sulfonilureias não. Nós temos também a glicazida, a glimetrida, a gente ainda tem algumas outras, né?
As biconidas, como eu falei para vocês, hoje é um fármaco padrão para diabetes, né? Um medicamento mais conhecido, amplamente conhecido, porque realmente tem uma boa resposta, né? Diminui um pouco a absorção de carboidratos, né? Melhora algumas vias relacionadas ao ente cíclico no interior da célula e, consequentemente, ele interfere em questão de metabolismo de carboidrato, sensibiliza os receptores de glicosinase. Então, ela tem algumas vias, não é um mecanismo único, são alguns mecanismos. E esse é um medicamento bem interessante. Tanto que alguns endócrinos até prescrevem para ajudar no controle de obesidade. Né? Tá? E alguns obstetras e ginecologistas prescrevem para ovário policístico. Tá? Então, ela tem outras indicações clínicas. Então, é um medicamento muito interessante. Tá? E aí, quando vocês pegarem e começarem a identificar, qual que é um dos problemas dela? É o desconforto gástrico. É um medicamento que causa realmente desconforto gástrico, a dor abdominal, às vezes náusea, diarreia, depende muito da tolerância do paciente. E aí, para ajudar, a indústria fez as metforminas de liberação estendida. Eu gostaria muito que o grupo 3 trouxesse ele para passar para os amiguinhos, né, a importância dessa formulação para adesão ao tratamento e para melhorar a condição cinética do fármaco. XR já expliquei para você na nossa primeira aula, primeiríssima aula, que significa release extended, liberação estendida. Okay? Sulfonilureia são secretagogos que a gente chama, né? Aumenta a secreção de insulina lá na zigoota de Langerhans. Então elas aumentam o aporte de insulina, a biodisponibilidade de insulina. É isso que as sulfonilureias fazem. Pessoal, tema importante, medicamentos mais usados que estão na Renam, ok? Muito importante. Então, vou até colocar aqui do lado, Renam. Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais. Ok? Certo? Tópico 4. Fármacos empregados no tratamento da dislipidemia. Qual é a principal classe? Quem conhece? Isso, as estatinas, né? Então a principal classe é as estatinas. Né? A principal classe aqui para a dislipidemia são as estatinas. E dentro das estatinas, o protótipo é a civastatina, né? Serializado vastatina, duzovastatina, tem outras queridinhas aí na classe. São medicamentos que têm que ser tomados à noite. Né? Interessante tomá-los à noite. Em função que é à noite que nós aumentamos a síntese de colesterol endógeno. Tá? E elas têm como mecanismo justamente fazer isso, diminuir a síntese de colesterol, inibindo a enzima com o nome grandão, né? Hidroximetilglutario-CoA redutase, né? A famosa HMG-CoA redutase. Vou colocar aqui, HMG-CoA redutase. Aumenta a síntese do quê? Ela diminui a síntese de colesterol, né? O medicamento inibe essa enzima e diminui a síntese de colesterol, tá? Ela é a enzima-chave, né, da síntese de colesterol, essa daí é a enzima reguladora. Professor, somente isso? Só isso? Nada mais do que isso? Não. Nós temos inibidores de lipase também. Exemplo, o Oristat. Alguém conhece o Oristat? O Xenical? Já ouviram falar do Xenical, o Oristat? O Oristat é um inibidor de lipase. Né? Então, ele inibe a absorção de gordura. Acho que é um que manda, faz passar gordura do corpo. Tomar um Oristat antes do churrasco, você vai ver o que ele fez. O Oristat não é aquele que joga a gordura da célula. Ó, imagina assim, ó, você tem lá. Quando você vai fazer absorção de gordura, né, ele acaba impindo, né? Então a pessoa vai eliminar a gordura nas fezes. Só que algo interessante do Oristat, depois o pessoal trazer pra gente aí, ó. Porque você pega lá o fígado, produz a bile, armazena, e aí essa bile vem. Na hora que a gente tem lá, através do ducto biliar, né, toda essa bile, fazendo a emulsificação dessa gordura da digesta, quando o Oristat ele vai agir, ele não age só sobre a gordura da alimentação. Ele vai pegar a gordura da bile e vai eliminar tudo junto. Ele acaba fazendo a eliminação junto também da bile. Então a pessoa não tem uma
uma diminuição da absorção só do alimento, né, do que você está ingerindo, mas também você acaba perdendo aqui. Tanto que muitas vezes o orlistat é indicado para tratar a esteatose, tá? Para ajudar na esteatose. Aí tem que ver, por exemplo, às vezes o cara tem icterícia porque é obstrução de tudo. Aí já é outro problema. Você está um pouco obstrutivo por causa Essa retirada que ele faz da gordura que está ali na pele é algo bom? Algo bom é ruim. Algo bom e ruim, depende do seu olhar, quando você está olhando. Você está olhando para essa clínica imediata do paciente, algo maravilhoso. Porque você está com gordura no fígado, a gente está diminuindo, a gente está melhorando a esteatose. Se esse paciente tem colesterol alto, glicerídeo alto, ele vai recidir isso, não é bom, não é algo maravilhoso. Agora, se você vai para o outro lado e você vai querer saber as consequências de diminuir a absorção de gordura, você está diminuindo a absorção de vitamina A, vitamina E, vitamina K, vitamina D, está impedindo a absorção de tudo isso, prejudicando a absorção de alguns medicamentos que não são úteis, certo? Então, tudo depende do ângulo, como você enxerga. Por isso que eu falo para vocês, ó, o médico, para prescrever um medicamento, ele tem que ter um conhecimento muito amplo, não é só saber para que serve, né? Já que alguns alunos meus, eles acham assim, entender sobre o medicamento e saber para que serve. Já falei, o médico que sabe para que serve o medicamento, você um balconista de farmácia sabe. Vai lá no balcão de uma farmácia e fala assim, ó, eu quero um medicamento para isso. Ele nem pensa, ele nem vai pensar, ele vai lá na prateleira de pega. Se você perguntar para que serve, como toma, como tem, ele sabe a bula inteira. Eu, farmacêutico, não sei o que o valor sabe desse. Agora, parar para pensar o exame, a clínica do paciente, aquela fisiologia que eu mostrei aqui, isso aí, não sabe. Então é por isso que o médico é o médico, você está entendendo? Agora, ser médico, o cara saber, isso aqui serve para isso, aqui serve para aquilo, ele não é bom. Então, por isso que o conhecimento de vocês tem que ser macro, tem que ser muito além disso. Tranquilo, Tadeu? Está acompanhando, Tadeu? Fechou. Então vamos lá, ó. Estatinas, inibidores de lipase, professor, algo mais, professor? Fibratos. Anota aí no caderno, beta-lactamase, ó. Fibratos, você está muito para baixo hoje, hein? Olha lá, professor, tirei nota boa na N2, já passei, cuidado. Tá, então, ó, fibratos. Professor, um fibrato importante, ciprofibrato, tá? O famoso Liplex. Ciprofibrato. O que é o beta-lactamase? Aquela loirinha bonita lá dos olhos azuis, ó, ela é a beta-lactamase, você não sabia não? Não. Depois de ver essa pequena história. Ela mandou você, Gabriela. Você está registrada. Anotaram o ciprofibrato? Sim. Anotaram o ciprofibrato aqui? O ciprofibrato, pessoal, ele não interfere diretamente como a HMG-CoA na via do colesterol. Tá? O ciprofibrato, ele interfere mais na questão dos triglicerídeos. Ele mexe mais na questão do VLDL e do LDL, tá? Mais relacionado a essas lipoproteínas, ok? Então, os fibratos, eles têm uma ação diferente das estatinas. Então, professor, dá para utilizar os dois combinados? Dá para utilizar os dois combinados. Dá para você usar fibratos e dá para usar estatinas. Um não substitui o outro, beleza? Um não substitui o outro, tá? Dá para usar os dois. O pessoal do 5 é para verificar a questão da insulina ou das insulinas. Eu preciso entender que a insulina é insulina e ela não muda a sua estrutura. Então, toda insulina é insulina normal, que hoje a gente chama de insulina recombinada humana. Então, é uma insulina bioidêntica à nossa, que a gente sintetiza. Então, ela é bioidêntica, ela não muda, né, em questões de aminoácidos da nossa, que a gente produz naturalmente. Na década de 80, final de 80, início de 90, a gente usava insulina de suíno, né? Extraía insulina de plantas de suíno, tá? E administrava, purificava e administrava. Alguns pacientes tinham reação de hipersensibilidade, não toleravam muito bem, tinha paciente que tinha muitos problemas em relação a isso. Então hoje
com a engenharia genética, né, principalmente com a parte de DNA recombinante, a gente consegue tranquilamente usar plasmídio dentro da bactéria. Vocês estudaram isso? Alguma coisa desse sentido? Estudaram um pouquinho, né? E aí a gente consegue pegar a bactéria, você tira o plasmídio, recorta ele por restrição, coloca um fragmento que vai sintetizar aquele hormônio, e aí você deixa a bactéria lá, aí replicando aquilo para você, depois extrai, né, assim que a gente produz, tá? Então a insulina hoje ela é feita dessa forma, tá? Então ela é feita dessa forma. Professor, então por que tem um monte de tipos diferentes de insulina? Né? Patente. Por que a gente tem várias? Nesse caso não foi com a patente não, Guilherme. Nesse caso é em relação à biodisponibilidade. Então, quer dizer, eu tenho uma insulina que eu coloco um veículo para ela ter uma perfusão mais rápida. Aí eu chamo ela de insulina ultra rápida. Né? Aí eu tenho uma insulina que eu diminuo um pouco o tempo de perfusão, insulina rápida. A insulina regular, a insulina, então eu vou mudando de acordo com o veículo que eu adiciono. Tá? Então o pessoal do grupo 5, eles vão nos ensinar sobre a cinética dos diferentes tipos de insulina. Quando eu vou usar uma para o meu paciente que está chegando na urgência, quando eu vou usar aquela que eu vou prescrever de manhã lá no hospital, mas que eu sei que ela vai ter o pico de meia-vida só na hora do almoço, né? Então quais são as diferenças entre elas e qual eu vou prescrever em cada situação, né? Lembrando que insulina a gente prescreve não por miligramas, ou microgramas, ou gramas, é por unidade, né? Então a gente prescreve por unidade. Exemplo, o Tadeu está fazendo a evolução do paciente de diabetes. O Tadeu deixa lá na pressão assim, ó, se o meu paciente, Rogério, tiver com a glicose de 160 a 220, eu quero X unidades de insulina. Se ele tiver com a glicose de 220 a 280, eu quero X unidade. De 280 a tanto, Y unidade. Se tiver tanto, chamar o médico do plantão, a avaliação do paciente. Se estiver inferior a 160, não precisar administrar insulina. Se tiver inferior a 80, administrar X miligrama de glicose soro glicofisiológico ou glicosado. Então você deixa tudo na prescrição. Fica tudo bonitinho lá, né? Mas sempre em unidade, né? Unidade, porque a insulina a gente sempre fala assim, cada unidade. E aí, professor, começou a produção no início para usando o código de porco, uma insulina de porco. Não entendi, desculpa. No início da produção de insulina, usava de porco? É de porco. Depois que foi usar as bactérias, né? Depois que foi usar O que você está falando isso? Beleza? E o último tema, novos fatos da tratamento de diabetes. Hoje nós temos alguns. A liraglutida é nome comercial muito conhecido como Tosa. E a semaglutida é outro, que acho que agora está mais famoso ainda, que é o Ozempic. Então, são análogos de GLP-1, são análogos de GLP-1. E eles interferem principalmente no aumento de produção de insulina e diminuição de absorção de carboidratos. Tá? Mas diferente da exemplo da insulina, ele não promove hipoglicemia. Promove uma hiperinsulinemia. Existem já vários países que estão criando estudos principalmente sobre a semaglutida, porque está tendo um uso muito grande em relação a esse medicamento. Oi, meu irmão mais não mandou, mano, eu vou usar tal medicamento, você não está tendo nada. Então, porque as coisas é fácil. Parar de comer picanha e beber, ninguém quer. Mas tomar um remedinho que acha que vai ter lá. Todo mundo quer. Então, assim, a semaglutida, na Europa, teve uma nota técnica da comunidade europeia, esqueci o nome da agência, porque nos Estados Unidos é o FDA, no Brasil não diz, nos Estados Unidos é o FDA, esqueci o nome da agência lá, mas que ela já colocou a semaglutida em observação, porque eles terminaram o estudo do aumento de câncer de pâncreas relacionado à semaglutida. Aí, só que aí o FDA comunicou que o estudo ainda é curto para essa afirmação, meio que lá nos Estados Unidos vai ficar stand-by. Porque assim, para afirmar isso, ainda mais um medicamento de poder carcinogênico, extremamente com a capacidade de gerar câncer, você precisa de um estudo mais amplo, e por mais tempo. Só que assim, para fazer o estudo mais amplo por mais tempo, tem muita gente usando, vai entender.
mais gente tem que ter câncer, exatamente isso. Tá? Então, assim, eu acho sempre muito problemático isso. Se você pegar a bula da glutida, não está para auxílio em relação ao peso. A semaglutida parece que a Anvisa ia mudar agora, né, ia colocar uma indicação que serve como um dos fármacos que podem ajudar no controle de peso. Mas ainda não te colocaram. Agora vem uma nova molécula, que ela é como se fosse um análogo da semaglutida, de via oral. Esse vai ficar já está na bula, né, que ele é por via oral, a bula que é para controle de peso. Eu ainda acho muita pressão, né? Eu sou muito ainda pé atrás, porque se você ficar fazendo hipercinemia, isso é um problema. Pode pegar qualquer médico top, fera, ou qualquer professor bom de fisiologia, você vai ver que o paciente ficar em hiperinsulinemia o tempo inteiro, o que isso causa de problemas metabólicos, isso é absurdo, né? Vai lá, assiste uma aula do doutor, acho que muitos daqui conhecem, doutor Paulo Musi, e aí ele tem umas aulas top sobre essa parte metabólica. Vocês vão ver o estrago que faz, né? O custo desse negócio de Ozempic que faz ele pode de alguma maneira acabar escrevendo aí você está falando sobre isso. O ácido, ele pode levar o paciente ter uma propensão a desencadear mais rápido uma diabetes, por exemplo. Pois parece que tem estudos, né, que demonstram por que não tem estudos que demonstram, porque não é para isso, né? Então, exemplo, a bula, se pega ali da semaglutida, ele é para tratar pacientes diabéticos. Então, se eu fiz um estudo de um medicamento para tratar diabético, eu não estudo para ele verificar se vai tornar alguém diabético, porque ele já é feito para diabético. Então, esse é o grande problema. E aí, nesses pacientes não diabéticos, você está entendendo? Então, o que isso vai trazer de complicações metabólicas? Aí, esse é o grande problema, justamente isso. Você trazer algo com uma pessoa saudável, que ela está só com sobrepeso, né? E o que isso vai gerar dele, consequências. Certo? Tranquilo, flamenguista? Puxou? A Beto Lactamada agora a gente tomou em Meu amor, eu vou te chamar mais assim, eu vou ficar até anotando, você Pessoal, perguntas, dúvidas? Não, ficou claríssimo ali, mais claro que água de poço, mais claro que água de madeira. Desse jeito, é isso que você queria falar, né? Pessoal, isso aqui é uma introdução, uma breve introdução, só para a gente entender os tópicos. Aqui a gente encerra, né, o que a gente precisa estudar. Tá? Então, ó, parte gástrica, né, antiácidos, inibidores da bomba de prótons, antagonistas H2, citoprotetores, antieméticos, anticoncepcionais orais, combinados em pílulas. E agora os tópicos que a gente viu hoje, né? Então esse é o nosso conteúdo. Estudem bastante. Vou fazer a chamada. Né, Carlinha? O Diego é um viadinho, dinho, franguinho. Você quer me dar?